Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Bem-vindos ao Papo Espírita. Hoje vamos conversar sobre o despertar da consciência através da doença. Como é que uma doença física pode ampliar a nossa consciência? Olha que tema interessante. Para isso a gente trouxe como convidada o Dr. Arismar Leon. Dr. Arismar é médico radiologista e homeopata, atual presidente da Associação Médico Espírita do Planalto, aqui em Brasília, membro do Departamento de Homeopatia da AME Brasil, facilitador nos estudos das obras de André Luiz, da FEB, médico homeopata responsável pelo ambulatório Dr. Dias da Cruz, no Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília, e também no Centro Materno Infantil de Brasília. Tudo bem, doutor Arismar? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Um abraço a todos que estão aí nos acompanhando nesse instante, a você, Ana, a você, Thelma. Uma alegria estar aqui com vocês, nesse bate-papo aqui. Então, Thelma também está conosco. Doutor Arismar, esse tema, da doença como despertar, aliás, foi um tema proposto por você mesmo, né? Muita gente não consegue entender, apesar da gente trazer muitas pessoas, muitos médicos aqui, né, da AME principalmente, que explicam esse papel das emoções, né, do perispírito, até a chegada de uma doença no corpo físico. Mas como que uma doença pode ampliar a nossa consciência? Pois bem, então nós temos que partir de algumas premissas, né, que são importantes, algumas bases para nós termos uma visão mais aprofundada desse tema, né, que é um tema amplo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter, a primeira premissa é o que é doença, né? E observem que dizer o que é doença e dizer o que é saúde, nós vamos sempre trabalhar dentro desse binômio, né? Doença e saúde, saúde e doença, ele intrinsecamente, a definição desse binômio está linkada ao quê? Está linkada a questões socioculturais, religiosas, crenças religiosas do ser humano, tá certo? Toda a sua vivência. Então, se você pegar desde o início da nossa humanidade, nós vamos ter o quê? Definições de doenças e do que é doença e do que é saúde, linkado às condições desse agrupamento, tá? Então, suas questões culturais, religiosas, se há uma ciência ou não. Então, nós vamos ver que com o passar, né, o caminhar dessa humanidade, né, essa definição ela vai mudando. No caso, é período, né? Cada São período, exato. Né? Dentro de cada período histórico, dentro de cada época, dentro de cada região, né? Uma visão mais para o Oriente, outra mais para o Ocidente, né? Então, para nós entendermos a base, para nós entendermos o tema de hoje, é partirmos daí e chegarmos a fazer a seguinte pergunta, Thelma e Ana: o que é doença para nós? E aí nós vamos precisar definir em que sociedade vivemos, porque isso vai definir para nós toda a nossa maneira de se comportar perante tudo que nos cerca. Não só coisas animadas, como inanimadas. Nosso mundo de relações, com tudo que nos cerca, com os seres, com a natureza, com as coisas de uma maneira geral. E aí nós partimos dessa visão em que atualmente, né, nós vivemos o quê? Nós vivemos sob a regência do materialismo. Nós temos uma visão sistêmica, tá, voltada para o reducionismo. Então, dentro dessa visão de que só existe a matéria e a relação, seus efeitos, suas relações de coisas materiais, né, o que o homem passa a ser? O homem passa a ser, dentro dessa visão, uma máquina. Aí um órgão não funciona. Exatamente. Vamos consertar aquele órgão. Isso. Então nós vamos ter uma visão de doença como uma máquina que por algum motivo
o seu órgão deixou de funcionar. Então, o que é constituído o ser humano? De estrutura material, para a vigência daquilo que nós temos de visão na nossa formação médica, tá? Nós temos, então, o ser humano formado por átomos, que se agrupam, certo? Formando estruturas maiores, as moléculas que se agrupam, certo? Formam as células, que por sua vez formam tecidos, que formam órgãos, que conversam entre si através de hormônios, de impulsos neuronais, tá? E orquestram, certo? Esses trilhões de células, tá? Em torno de 35, 33, 35 trilhões de células, é um universo, somos um universo, não é? Celular. Cada um dessas células é um ser unicelular. Não imaginem como é bonito isso? Mas na nossa visão, na nossa formação acadêmica, esse ser é essencialmente matéria. Então, se essas células, esse agrupamento, ele parou de funcionar, se ele se danificou, qual é a nossa mentalidade? Nossa mentalidade é de trocar, de extirpar. Vocês percebem isso? Bombardear com medicamento. Com medicamento. Uhum. Então, a doença como sendo um mau funcionamento ou a morte de um grupo de células, de tecidos, de órgãos, um mau funcionamento. Que causam sintomas. Que causam sintomas Uhum. que, por sua vez, nós chamamos de doenças. Ok? Interessante, doutor. Só está me vendo aqui um assunto, é o seguinte. Nós, antigamente, né, vamos dizer até na Idade Média para cá, a gente vivia o extremo, né? Que era a religião que comandava, Sim. o humor. Então, assim, se você está doente, aí foi você que causou, Uhum, né? E agora a gente está vivendo um outro extremo, né? Então, por isso que nós vamos considerar, então, o adoecer e a doença conforme essas épocas, né? Então, você está falando da Idade Média, aí nós já temos, então, a vivência de uma medicina que era voltada para os maus humores, Isso. certo? Em grupos religiosos específicos, a doença como uma consequência do pecado, tá? Lá no passado, mais atrás, povos, tribos, né? Lá já voltando assim para um momento já mais inicial da humanidade, um mundo místico, mágico, tá certo? Então você vai ver o quê? Esses povos antigos, você já vai ver sinais de trepanação, que é a abertura de um buraco na cabeça para libertar o mau espírito que possui aquela pessoa, tá? Então, vejam que conforme a época que nós vivemos, vamos dizer, o conjunto, certo, dos elementos socioculturais, religiosos e de conhecimentos humanos ali, tá, vão definir, né, o que a gente chama de paradigma, que é uma palavra, né, que diz que é esse conjunto todo que define o que é a doença. Que é um entendimento. Um entendimento comum, né? comum, um entendimento comum, um senso comum, exatamente. E hoje, na sociedade ocidental, principalmente, né, Thelma, nós temos essa vivência do quê? Do materialismo. E aí, onde é que está a consciência nisso? A consciência nada mais é do que uma excrescência, um produto do cérebro. Tá? Se não tem cérebro, para essa visão reducionista, materialista, que a gente também chama na área de conscienciologia de unicismo, né? Você não tem cérebro, você não tem consciência. Porque o homem nasce, é uma flecha atirada do nada e morre. Não tem propósito também. Nesse entendimento, né, nesse paradigma, não existe o estudo ou o entendimento de que as emoções estão fazendo parte daquele corpo, as questões passadas também fazem parte daquele corpo, toda uma complexidade de inputs, digamos, né, que podem causar essa doença. Sim, porque nós temos essa visão exatamente materialista. Embora hoje já se saiba, né, pela psiconeuroimunologia, endocrinologia, que toda nossa aparelhagem física, celular, a ciência já sabe disso, a medicina tradicional, né, ela sabe muito bem
que tudo isso está interligado, tá? Então, as emoções nos afetando, né? Nós falamos muito do estresse, da elevação da adrenalina, do cortisol, né? Na corrente Já sanguínea. está começando. Então, Isso tudo já está. Isso já se sabe. já se sabe, Já dentro da academia já se estuda isso, né? E as suas consequências. Mas ainda ser médico, o que é? É tratar o corpo humano que adoece como? Adoece porque as suas células danificaram ou morreram e eu preciso repor, eu preciso extirpar. Tá? Então, esse é o conceito do homem-máquina, do homem que tem o seu corpo, o corpo sendo o começo, meio e o fim, tá certo? Agora, E esse é o processo. O que eu aprendo no meu processo de adoecimento é que ainda é uma coisa que a gente ainda está começando a aprender, aí né? nós vamos... Aí isso. faz a diferença. Aí faz a diferença, Thelma, porque nós vamos, então, precisar mudar a maneira que nós vemos o ser humano, certo? Então, saindo de uma visão estritamente materialista, que é o senso comum, né, que nós vivemos, aí nós vamos para uma outra visão, que a homeopatia, por exemplo, traz, do ser humano muito mais do que matéria. Né? O ser humano são outras dimensões além da matéria. E aí nós temos uma coisa belíssima. Né? Dentro da homeopatia, por exemplo, né, como homeopata, nós vamos considerar a tríade do ser como o espírito, a força vital e o corpo. Quem governa é o espírito. Quem comunica com o corpo é a força vital. E já dentro dessa visão homeopática, o adoecer já é diferente. Não é simplesmente uma lesão tecidual. Não é uma alteração funcional tecidual. É o quê? É uma alteração da força vital que pode causar sintomas físicos. E essa questão na força vital, ela tem um propósito. Tem um propósito. Que é pedagógico. Okay. Então, aí qual é a associação? Desculpa, Ana. Pois não, quero que desenvolva essa ideia. Qual é a associação, por exemplo, que nós fazemos com a doutrina espírita? Isso que é belíssimo, porque na doutrina espírita nós sabemos que eu sou o ser humano, que tem outras dimensões, né? O espírito, né? Vamos dizer assim, aquele que governa, aquele que sobrevive, aquele que é atemporal, né? Que segue. Né? Você tem o corpo perispiritual, que seria o correspondente à força vital, e você tem o corpo físico. Então, observem que se aproxima muito essas duas doutrinas, inclusive Hahnemann fez parte, né? É um dos espíritos que fazem parte da codificação. E tem mensagem. Tem mensagem na Revista Espírita, um artigo lindo dele sobre a cólera, por exemplo. Né? E Hahnemann foi o pai da homeopatia. Hahnemann, Samuel, aí nós estamos nos referindo a Samuel Hahnemann, né? Desculpe, o pai da homeopatia. Então, essas duas maneiras de ver o ser humano de uma forma mais ampliada. Porque quando a gente, sabe, vamos parar, você que está nos assistindo aí agora, está nos vendo, pare um pouquinho na mensagem de Paulo, aquela que ele mandou na sua primeira carta aos Tessalonicenses, né? Em tudo dai graças. Mas tudo mesmo. Você recebe a notícia hoje que tem um câncer. Tá graça aonde aqui? Até na doença, nas adversidades, né? Exato. O que Paulo está querendo nos dizer com isso? Ele está querendo nos dizer que enquanto nós nos identificamos com aquilo que é passageiro, com a nossa consciência menor, do nosso ego que passa, o personagem que se esvai, você realmente vai sofrer muito. Você não vai conseguir dar graças em muita coisa. E observem, nós nascemos, recebemos um pai, graças a Deus, uma mãe, graças a Deus, né? Mas também um nome, um endereço, toda uma criação, um corpo, condicionamentos, sadio ou não, condicionamentos, Sim. né? Diversos, né? Um bairro, um país, uma língua.
E nós vamos nos identificando com essa consciência menor. E por que isso é importante? Porque nós temos muitas habilidades, e no movimento espírita, às vezes a gente esquece, porque eu estou resgatando, eu estou convivendo com desafetos, isso também. Mas essa redução da consciência, vamos dizer, da amplitude da consciência, do que é domínio espaço-tempo dela, é necessária para que nós possamos desenvolver novas habilidades. Eu brinco, né, quando eu converso sobre isso. O Einstein precisa aprender a cozinhar. Não é? Milton Nascimento precisa aprender física. Se nós não temos essa redução consciencial e nos identificamos com o personagem, isso pode ser problemático também. Não é? Mas quando nós fazemos isso de uma forma intensa, nós não conseguimos dar sentido a nada. E aí que entra o papel do que nós chamamos de doença. Aí começa a entrar um maior significado e propósito. Por quê? No parágrafo 9 do livro Organon, que é o livro, vamos dizer assim, basilar da homeopatia, Samuel Hahnemann, o fundador da homeopatia, vai nos dizer: o espírito, em sua livre conduta consciente, tá, utiliza-se, através da sua força vital e do seu corpo, e essa força vital governando esse corpo, conduzindo o ser, a sua mente, por os mais altos propósitos da existência. Então, no parágrafo 9, ele já define essa tríade: espírito, força vital, matéria, corpo, e dá isso um significado, um propósito. Um sentido, um né? sentido para a vida. Exatamente. Então, para que nós possamos entender a doença como despertar, Ana, Thelma, nós temos que entender que a vida apresenta um propósito maior. É fácil a gente ter um propósito quando a gente está muito saudável. E nossos propósitos são sempre materiais. Nós temos que conquistar coisas. Ter coisas. Agora, quando a gente adoece, e a doença é complexa, né? E às vezes a gente recidiva, e a gente fica lidando, e tem gente que nasce com muitas questões, né, orgânicas. Aí a gente não consegue encontrar sentido nisso. Por que eu estou passando? Parece que é um castigo, né? Muita gente acha... A gente ainda tem essa... Associa, né? Associa a um resgate. castigo. Quem entra para o espiritismo, tem mais uma visão espiritualista que seja, acredita que está passando por um resgate, mas é difícil a gente ter o entendimento do para quê. Para quê, exato. E aí, o que acontece? Dentro dessa ampliação que nós estamos dando ao ser, porque, veja bem, tudo bem, nós nos identificamos aqui, você com a Thelma, você com a Ana, eu com o Arismar, tudo bem. Só que nós não somos nada disso. Nós estamos aqui absolutamente de passagem. O que pode efetivamente nos destruir perante a vida? Nada. Nós vamos continuar. Por mais que isso pareça ser uma coisa, mas é bonitinho de dizer assim, mas vai estar doente para você ver numa cama. Exato. Não é? Vai viver um sonho, vai se sentir dor. Vai sentir dor, não é? Exato. Pois é, porque nós estamos sendo preparados para voos maiores, não é? Não para voozinhos rasteiros. Mas vamos trazer da filosofia um pouco para a prática para quem nos estão assiste. vendo. Como é que eu desenvolvo esse entendimento? Digamos que eu estou passando por uma doença neste momento. Se não estou, eu vou passar. Porque às vezes é o caminho de ir embora, né? É por uma doença. Como é que eu vou trabalhando isso em mim? O que eu tenho que observar ao meu redor? Para que eu isso aconteça. Construa uma ampliação de consciência, porque a gente sabe que isso não é simples, isso leva encarnações. Sim. E a gente vem aqui para construir um pedacinho. Sim. E a doença pode ser que ela seja o meu caminho. É, um caminho. A Como doença é que eu como observo caminho. isso, doutora? Isso. Olha só, não tem um indivíduo que adoeça que vá para fora.
O indivíduo que adoece, a tendência dele é ir para dentro. Ele é obrigado, Ele né? é obrigado a ir para dentro. Que ele tem que parar. Ele tem né? que parar. Não é, Thelma? É. Não há indivíduo que adoeça. Quanto maior a seriedade do adoecer, no sentido de comprometimento, mais para dentro ele vai. Nem que seja para cuidar do corpo físico, né? Exato, mas ele vai começar a fazer reflexões. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é uma psiquiatra que cuidava de pacientes terminais, ela relatava isso em seus livros de uma forma magistral, muito bela. O paciente terminal, aquele paciente que está numa condição que ele sabe que vai viver e está vivendo dia após dia a finitude de uma forma muito presente, Concreta, né? concreta, ele começa a voltar-se para dentro. O mesmo efeito Viktor Frankl observou nos campos de concentração. O seu livro, Em Busca de Sentido, aliás, é um livro muito legal, Sim, sim. maravilhoso esse livro, não sei se já tiveram Já a oportunidade, lembro, né? vocês estão aí nos vendo, é uma boa oportunidade, dica, boa né? dica, não é? Esse livro é maravilhoso, porque todas as pessoas que viveram ali, elas fizeram essa introspecção no seu processo de ter a finitude próxima. Muitas desistiram. E essas pessoas que desistiram, o Frankl coloca, não tinham propósito na vida. Aquelas que resistiram profundamente, é que tinham um propósito, menor que seja, falou, não, eu vou me aguentar aqui, nessa situação extrema, porque eu tenho um jardim para cuidar. Porque eu tenho uma família. Eu tenho uma família, Tem uma eu tenho netinha. um neto, eu tenho um cão que precisa, que eu amo e precisa de mim. Então, o movimento que nós fazemos na nossa sociedade hoje, Ana, é absolutamente na horizontal. O que é o movimento mental na horizontal? Viver o aqui e agora. E isso vem filosoficamente do positivismo de Augusto Comte, Sim. que coloca a religiosidade, a transcendência como uma coisa, poxa, isso aí é um cidadão de segunda classe, sem Aliás, infantilidade, é Desmerecendo. né? desmerecendo esse processo. É como se isso fosse uma coisa de pessoas do Simplórias. ocultismo, Isso, simplórias, simplórias. que não Simplórias tem é a palavra. estudo, né? Simplórias Sem eu acho estudo. sem estudo. Simplórias eu acho que é muito bom É. para o termo. Então o que acontece? Esse movimento horizontal de estarmos aqui e agora, você está mergulhado no quê? Na temporalidade. É uma consciência menor, certo? Matéria, temporalidade, finitude. E isso traz o quê? O vazio existencial. Aí nós já vamos começar a falar do adoecer mentalmente. Mental, depressão. Nós perdemos um movimento que o ser deve fazer, que é vertical, que é um movimento de transcendência, de dar sentido à vida. Olha, eu tenho um propósito aqui, eu tenho algo maior. Então, nesse aspecto, nós vamos olhar para esse adoecimento sempre como um despertar. Aí a doença como um caminho de te mostrar algo. O que eu tenho que aprender com isso? É essa a pergunta que a gente deve se fazer? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer sempre com o processo do adoecimento. O que eu preciso aprender com a minha rinite? O que eu preciso aprender com esse tratamento de câncer mamário que eu estou fazendo? Com essa minha diabetes? Com essa minha diabetes? Com o meu problema Com, de coração? com a minha hipertensão? Pressão, né? Vamos relatar aqui um caso de hipertensão. Um colega conversando comigo falou, Arismar, eu já tinha tentado todas as medicações para um paciente e a pressão não reduzia. Hoje a cardiologia, né, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, muitas áreas médicas já sabem da importância da espiritualidade para a saúde, não é? E vendo então o adoecer como uma maneira de despertar. São poucos ainda, né? São, doutora mas Elismar? tá Tome incipiente. este remédio. Isso, e ponto. mas isso já é apresentado em trabalhos, veja bem. Uhum. Isso já houve aí uma caminhada interessante em relação à minha medicina, que eu fiz na década de 80, né, lá atrás. Então, houve já, sim, uma caminhada boa no sentido de a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Psiquiatria, tá? Então, são áreas que, sabe, não adianta. Ele tinha, esse senhor especificamente, essa hipertensão grave, ele tinha um desafeto muito grande com o irmão, um processo crônico de agressões mútuas
e ele não perdoava o irmão. O Mas exercício aí foi de perdão e de auto-perdão, para que aí sim a hipertensão dele começou a regredir. Agora, Ele isso começou- num SUS, por exemplo, qual é o médico que pergunta? Como estão suas aí é relações familiares? importante, Né? aí é importante nós termos esse conceito da anamnese espiritualista, a anamnese espiritual, porque os trabalhos são inúmeros já, centenas de trabalhos demonstrando a associação entre religiosidade, principalmente a religiosidade intrínseca, Uhum. que é aquela de servir a Deus, Uhum. e saúde, de espiritualidade e saúde. Então, a incidência de suicídio é menor, de dependência química é menor, de ansiedade, transtorno de ansiedade global é menor, de depressão é menor. Então, existem vários trabalhos demonstrando essa associação, não é? E a importância disso está onde? Exatamente que a gente consiga olhar para um ser humano que está na minha frente, no meu consultório, aí os colegas que estão agora nos acompanhando, aproveitarem e ver, poxa, eu aprendi, se for da minha época então, é essa formação, é um ser humano aqui, com matéria, com órgãos, isso aqui está disfuncional e eu preciso tratar, tá certo? Vou tratar como? Vou extirpar, vou usar produtos químicos, vou usar radioterápicos, vou usar todos esses produtos. Nós não estamos negando benefícios disso, tá? Uhum, claro. Se eu estiver infartando aqui, eu vou, por favor, tá? Vamos usar a medicação aqui rápida, porque você está tendo curto-circuito, você precisa apagar o disjuntor, tá? Mas agora você não pode ficar com o disjuntor apagado o tempo todo. Depois eu vou ter que consertar o circuito e religar o disjuntor Entender ali. por que esse circuito falhou. Por que esse circuito falhou? É assim que a homeopatia vê. Em relação à alopatia, é isso. Exato. Tá? Então, você não vai deixar de tratar alopaticamente, né? Porque, eu tenho que ver o ser humano na sua... Sim, mas nós somos matéria também, não é? Mas agora, dentro disso, vem também a ideia de que somos responsáveis pela nossa claro, saúde. Sem dúvida. E isso é uma coisa que ainda não existe. Não. A classe médica está num pedestal e você, não conheço nada de medicina, né? Sou leigo, né? Sou leiga, então o doutor é que sabe. Isso. Sem a gente entender que nós temos que consultar o nosso corpo o tempo todo. E esse processo de ir para dentro é exatamente do autoconhecimento. Porque quem é o médico de nós mesmos? Não tem. Nós somos médicos de nós mesmos. Desperte, Seja Feliz, é um livro de Joana, né, que vocês estão estudando, inclusive você tinha me falado antes, do Joana de Ângeles. Tem uma passagem lá que Joana vai nos dizer assim, olha, preste atenção, o corpo é o médico que está ali para te curar. E ele recebe ordens do espírito, da sua mente. Somos nós que comandamos. A sua mente, através do seu espírito, é que comanda o seu corpo. E isso tem uma associação incrível com a homeopatia, porque é assim mesmo que nós vemos. O livre-arbítrio, o bom usar do pensar, é que vai agir pela força vital, causando o equilíbrio ou desequilíbrio e a apresentação ou não de sintomas no corpo físico, sejam sintomas físicos, emocionais, mentais. Então, Joana fala exatamente a mesma coisa. Desperte e seja feliz. É o livro de Joana de Ângeles com a mediunidade do Divaldo. Então, é isso que nós temos que entender. Há, sim, um médico em cada um de nós. E olha, milenar. Mas é difícil a gente querer olhar para a nossa responsabilidade. Quando a gente adoece, também eu posso entrar num processo de eu me adoeci. E aí eu posso ter uma culpa, porque eu não sei como que eu me adoeci. Como é que a gente trabalha isso também? Não, essa questão de, poxa, não, e o indivíduo ele vai se aprofundando às vezes dentro dessa visão, nessa corrente espiritualista, ele começa a desenvolver essa culpa. A minha maneira de pensar me trouxe até aqui, porque a gente dá graças ao quê aqui, tá certo, para adoecer? Pois é, mas aí é que está a questão. Nós levarmos a doença como um processo de ampliação dessa consciência, de acordar. Porque no movimento que você faz de olhar para si próprio, para dentro, de introspecção, se você começa, a partir dali, a se observar cuidadosamente, você consegue ressignificar muita coisa. Você começa a usar
a ressignificação do seu ser, da sua relação. Veja bem, essa questão de achar que nós estamos todo mundo isolados, do que nos cerca, das outras pessoas, a gente começa a cair quando o indivíduo entra nesse processo, que é uma coisa interessante, né? O indivíduo está indo para dentro, mas olha, como se a doença, nesse aspecto, Ana, aí um indivíduo tem lá dentro de si uma porta, mas essa porta só abre para dentro. E quando ele puxa a maçaneta que abre só para dentro, ele tem que estar do lado de dentro para enxergar, ele começa a ampliar a sua visão de fora. E aí começa a ressignificar. Ele dá luz, os seus olhos têm uma outra luz que o guia. E ele começa a ampliar a sua consciência, ele começa a entender que, opa, eu posso muito bem, apesar da dor, apesar da doença, apesar das limitações, sim, ser de alguma forma feliz. E entender que esse ser imortal, que precisa entrar para dentro de si, de se autoconhecer, ele precisa passar por seus processos e que a vida continua aqui, do outro lado, aqui de novo, do outro lado. Não é? E o que desvanece é o corpo, é a matéria. A doença, você falando, eu penso assim, na doença como uma professora, Isso. em que eu dou a mão para ela Isso. e ela vai me conduzindo por aí. É uma analogia, é uma metáfora. Uma analogia mais, é uma metáfora mais, como é que eu vou dizer? Ela acolhedora mais, né? Com Porque certeza. Porque te busca, né? Sim, e te acolhe mesmo. Te acolhe, né? Então, eu acho assim, quando nós nos identificamos com aquilo que é passageiro e transitório, nós sofremos. E quando é que nós nos identificamos com o que é passageiro e transitório? Quando nós buscamos nos servir a nós próprios. É no egoísmo que nós nos apegamos à consciência menor do ego. É nesse egoísmo que eu vou vivenciar o vazio existencial. E aí, quando nós observamos na sociedade moderna uma prevalência alta, né, de doenças mentais, o que isso está querendo nos dizer? Está querendo nos dizer que esse recurso pedagógico ele está sendo utilizado para despertar. O outro polo está aqui, servir a mim mesmo. O outro polo é servir a quem? A Deus, servindo o próximo. Então nós podemos dizer assim, de uma maneira sintética, né, que quando eu sirvo o próximo, sirvo a Deus, eu tenho uma situação de harmonia, de equilíbrio, de amor. E essa situação me transcende, faz com que eu veja a propósito, sentido à vida, e mesmo que meu corpo esteja doente, arqueado, frágil, eu estou equilibrado e saudável como espírito. Vejamos a situação de Chico Xavier. Eu estou lembrando do Jerônimo. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, né? Lá do Triângulo Mineiro. Qual a cidade mesmo que agora me fale agora? Não sei se vocês lembram. Ituiutaba. Jerônimo passou quantos anos deitado? Certo? Com um humor fantástico. Sim, ele teve. Explica para quem não conhece o Jerônimo o que ele teve. O Jerônimo, ele foi acometido. O Jerônimo veio de uma família muito simples, né? Em Ituiutaba, interior de Minas. E ele, inicialmente, a família é protestante. E aos 20 anos ele foi acometido da artrite reumatoide juvenil, só que lá no século passado, né, meados do século passado, sem cura, né? Era progressiva a doença. Então, já com 20 e poucos anos, ele já estava acamado, certo? E ali ele viu no espiritismo, ele chegou até o espiritismo, e ele viu as respostas que ele estava precisando para a sua situação. E ali foi uma libertação para ele, né? Porque ele conseguiu entender o seu processo de despertar. Passou a fazer palestras, né? Jerônimo tinha um humor fantástico, né? Conta-se histórias do Jerônimo Mendonça que são maravilhosas, né? Ele é de uma cidade pequena, só contar história. Mineiro gosta de contar história, né? Então, eu sou filho de mineiro. E aí ele
o pessoal levava ele na maca, né? Ele gostava muito de cinema, tinha o apelido de Tarzan, por gostar de cinema. Então ele gostava de ir nas festas, nos bailes da cidade. Estava ele na maca lá. Certa feita ele estava no cinema, tudo escuro, uma jovem muito bonita, tropeça na maca, quase vai puxando. Mas não é possível. Esse senhor, nessas condições, né, chamou de aleijado. Esse aleijado, onde eu vou, nas festas, no cinema, até no cinema ele vai. Que coisa, hein? Isso também, meu Deus. E ela brava, né? Uma linda moça. E ele falou, meu Deus, o que eu faço agora? Porque qualquer coisa que eu possa falar aqui, eu vou magoá-la, né? Aí ele olhou para ela bem nos olhos dela e falou, mas também, né, filha? Você não para em casa? Ela deu uma grande gargalhada, ficaram amigos. Então, você observe essa alma. Para a nossa visão materialista, reducionista, tem um corpo ali, está doente. Para a alma, para a consciência maior de alma, não. Ele pode estar muito mais em equilíbrio do que uma pessoa que sai da academia, está perfeitamente fisicamente, mas também em desequilíbrio muito grande. E a gente observa o equilíbrio da pessoa quando a gente conversa com ela e ela aceita a situação dela, e embora ela esteja lutando com todas as armas que ela tem da medicina, né? A medicina e outras. As pessoas vêm à casa espírita, fazem tratamentos, vão à igreja católica, vão ao culto, não importa. Mas elas estão buscando não só a melhora física, mas a gente nota o processo emocional daquela pessoa, né? Que ela não está rebelde, com raiva de Deus, porque ela está passando por aquilo. É esse que é o despertar. Porque ela está conseguindo, ela tem a resignação no seu sofrimento. E aí nós vamos também de novo para a Joana, né? Que é o objetivo do sofrer, né? Que é você realmente sair de uma consciência inferior, uma consciência cósmica, universal, que é o nosso caminho, né? Nossa caminhada é por aí, seres crísticos, né? Então, é esse o processo, é por aí. Infelizmente, a gente está acabando o tempo, Já? né? Já temos 3 minutinhos. Então, para a gente encerrar, doutora Lismar, que a sua participação aqui, a gente está numa conversa tão filosófica, né? Foi rápido. É rápido. Mas olha aqui para a nossa câmera, conversa com quem nos assiste. Deixa uma mensagem para aquelas pessoas que estão vivendo um problema de adoecimento. Seja seu próprio, seja de um familiar muito querido, em que a pessoa quer, de alguma forma, ajudar, né? Como que a gente pode encarar melhor esse adoecimento e como não temer uma doença? Porque, muito provavelmente, nós vamos ficar doentes. Então, eu estou agora muito saudável, não sei, mas eu não sei Qualquer um de nós aqui. Qualquer um de nós, ninguém está livre. Então, o que dizer ou o que pensar se eu estou vivenciando uma doença? E para aquele que ainda está saudável, graças a Deus, mas pode ser que vivencie, como não ter medo dessa doença? Olha, eu acho que o importante é nós termos a consciência de que somos muito mais do que apresentamos ser. Estamos aqui cumprindo o papel dentro de um corpo físico, dentro de uma situação específica, dentro de uma limitação. Porém, somos muito, muito maiores do que isso aqui. E entendermos que tudo passa. Tudo absolutamente é passageiro. A única coisa que fica é o ser, é o espírito, é a consciência que avança. Todo processo, qualquer que seja, qualquer sofrimento que estejamos passando, ele é absolutamente ferramenta pedagógica para a alma imortal. Somos imortais. Não só vivenciar isso como muitos religiosos vivenciam aqui, mas como minha avózinha do interior vivenciava isso com simplicidade aqui, no coração, ao dizer, eu sou imortal, eu consigo seguir, embora o meu corpo físico fique, eu vou seguir, cada vez melhor, cada vez mais forte, cada vez voando mais alto, cada vez mais feliz, cada vez mais participativo na criação,
no universo que nos acolhe com amor incondicional do Criador. Que todo mundo possa ter um médico como o Dr. Arismar, não é? Com essa sensibilidade, nos seus momentos mais difíceis de doença, né? Que a gente possa encontrar pessoas assim no nosso caminho, e a gente tem que pedir também, né? Para que o nosso médico seja intuído, né? Seja iluminado, nos ajude com o medicamento certo, com o tratamento certo, porque mesmo num período de doença, a gente sabe que milagres acontecem, Sim. Moratórias Sim. são concedidas de Concedidas. acordo com o nosso merecimento, que tenhamos que aprender, né? E vamos confiar que a gente Sempre. Confiar sempre. Sempre. Exato, e sempre iremos para melhor. Sempre. Não tem outro caminho. Não esqueça, a alma está sempre melhor hoje do que esteve ontem. Sempre, tá? Isso é inegável. Então, muito obrigada, doutor Arismar, que a gente possa convidá-lo outras Estaremos à vezes. disposição, Né, e obrigado por todos vocês aí que nos viram em casa, né? Onde estiverem. Muita paz, muita harmonia, muita saúde, um maior significado agora para todos vocês, tá com bom? esse Um grande entendimento. abraço. Isso. Thelma também, muito obrigada. E vocês que nos assistiram, gostaram? Deem like, comentem, compartilhem. Vamos ao ar todas as quintas, 18h45. Uns 350 ou mais programas, 2 playlists. Inscrevam-se na TV Comunhão Espírita de Brasília e TV Comunhão. Estamos com playlists nestes 2 canais. Um grande abraço, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.